dia a todos. Esta manhã eu estava lendo logo de manhã em João 16:33 e uma grande promessa de Deus, não é? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz no mundo. Porque no mundo teremos aflições, não é? Amados irmãos e irmãs e amigos que nos visitam, tende bom ânimo, eu venci o mundo, não é? Jesus venceu o mundo. Sejam todos bem-vindos. Também dá as boas-vindas não me esqueci, à Vera e ao António. Certo? Não falhei. Memória. Damos graças a Deus por estarem aqui. Vamos ter uma palavra de oração, ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Esta manhã, nosso Pai, nosso querido Deus, nós estamos gratos por podermos estar aqui a ouvir a Tua palavra, Senhor. Sabemos que muitos não têm esta possibilidade, Senhor, ou porque estão adoentados, ou porque não se encontram bem. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque nós estamos fisicamente aptos, mas queremos principalmente, Senhor, estarmos aptos espiritualmente, Senhor, agora neste momento, para ouvir a Tua palavra, para proclamar louvor, Senhor, salmodiar o Teu nome, por aquilo que Tens feito por nós, Senhor. Nosso coração fica animado quando a Tua palavra, ela entra, Senhor, como uma espada de dois gumes. Muitas vezes sentimos que é uma palavra dura, mas Tu sabes, Senhor, aquilo que verdadeiramente queres realizar na nossa vida, que muitas vezes nós não entendemos. Mas esta manhã, Senhor, que a Tua palavra seja realmente entendível, seja extensível também aos outros, porque nós vamos com certeza também levar a palavra aos outros, vamos influenciar os outros, Senhor, e que seja esse o desejo de cada um esta manhã aqui, e que possamos verdadeiramente louvar como Tu mereces. Sabemos só um dia na Tua presença, na eternidade, nós verdadeiramente vamos conhecer a Tua grandiosidade e vamos perceber o que é o verdadeiro louvor, porque vamos estar-Te adorando para todo o sempre. E em nome de Jesus nós Te agradecemos todas as coisas. Amém. Amém. Hoje eu pedi a irmãos e irmãs que se sentassem, amigos, também lá na internet, com certeza muitos estão já acordados também e atentos. E eu vou tirar a máscara para poder passar a informação de uma forma mais clara. Mas chegaram algumas informações que são importantes passar desde já, para que saibais que a Igreja está atenta, estamos sensíveis àquilo que também se está a passar. E então foi enviada uma declaração para a internet, para os membros, para o site dos membros, contudo por respeito e amor àqueles que não têm ainda o acesso, lá em casa também. A Igreja fez uma declaração que eu vou passar a ler, está bem? Tenho que ler para passar a informação na íntegra, como vai ser também no segundo culto lida. Portanto, no primeiro culto se pode dizer uma coisa e no segundo outra. Portanto, é necessário não falhar nestes pontos para que realmente saibais que estamos dando o exemplo perante também a sociedade e também respeitando a lei do nosso país. Então a Igreja declara que perante as novas medidas de confinamento anunciadas ontem pelo Primeiro-Ministro, foi anunciada a proibição de circulação interconcelhia nos próximos 2 fins de semana de dezembro. Amados irmãos, ainda dia 27 de novembro a 2 de dezembro e de 4 a 9 de dezembro e dias 30 de novembro e 7 de dezembro, a proibição de circulação entre concelhos entre as 11, as 23 de sexta e as 5 de quarta-feira. Às 5, estou a falar às 5 da manhã. De acordo com a lei da liberdade religiosa, conforme os termos da linha do artigo 10, entre outras, da Lei nº 16/2001, de 22 de junho, na sua redação anual, o cidadão tem o direito de participação religiosa. Está bem? Não confundamos, está bem, que o crente e a pessoa que quer ir à igreja ainda o pode fazer, sendo que este direito constitucional, com estas medidas, não se encontra revogado. Porquê? Nós vamos manter, isto não é negligência, nós estamos a seguir a lei, iremos manter os cultos ao abrigo da lei da liberdade religiosa. Neste sentido, iremos manter os nossos cultos normalmente, e para os que pertencem a outros concelhos, enviamos abaixo uma declaração para ser preenchida um nome, portanto o nome da pessoa que vai usar essa declaração, para apresentar às autoridades. Portanto, as autoridades pediram-nos que essa declaração é
extremamente necessária. Porque nós não metemos o nome, sintam-se livres de imprimir e colocar o vosso nome, sendo que não vamos nos responsabilizar fora destes horários que a Igreja propõe. Portanto, a liderança propôs 1 hora para darmos tempo para chegarmos aos nossos lares, está bem? Tudo que passe esse limite, portanto, já estão usando e abusando de uma declaração que não a nossa. Portanto, nós vamos passar uma declaração para virem aos cultos e depois terem uma margem de tempo para chegarem a casa. Se algum crente, eu sei que não vão fazê-lo, mas só é uma exortação, algum crente usar essa declaração para outros fins, nós não vamos fazer esse reconhecimento, está bem? Portanto, amados irmãos, fica esta informação importante, imprimam esta declaração. Se não conseguirem, nós na quarta-feira, pela graça de Deus, estamos aqui, bons irmãos, vamos trazer aqui também algumas impressões. Aqueles irmãos que queiram vir a quarta-feira, também será uma maneira de os trazer também para uma reunião maravilhosa, à quarta-feira. Venham buscar a vossa declaração, eu vou imprimir umas contas e vou trazer também, está bem? Portanto, aqueles que não tiverem impressora, se não puderem ir a uma loja imprimir, nós teremos na quarta-feira aqui algumas declarações disponíveis. Então, vamos passar então ao louvor a Deus. Vamos ficar de pé, está bem? Vamos louvar a Deus. Depois de alguma dúvida que algum irmão ou irmã tenha, ou amigo, não hesitem em perguntar no fim. Então, vamos louvar a Deus, cantando. É bom estar em tua presença. Quem pode dizer esta manhã que é bom estar em tua presença? Sim, é bom estar na presença de Deus e dos irmãos também, não é? E das irmãs. É bom estar em tua presença, o teu povo a cantar louvor. É bom saltar e alegrar, levantar as mãos e celebrar. Estar em tua presença, do teu povo a cantar louvores. É bom saltar e alegrar, levantar as mãos e celebrar. Me fazes alegrar, a música em mim, és a razão do viver. Fazes alegrar, a música em mim, és a razão do meu viver. É bom estar em tua presença, do teu povo a cantar louvores. É bom saltar e alegrar, levantar as mãos e celebrar. Bem, estes problemas técnicos acontecem. Acabou-me de arrebentar uma corda, mas vamos continuar a louvar a Deus, está bem? São coisas que acontecem. Vamos louvar a Deus ainda, dizendo que tu és santo. Nós temos um Deus que Ele é santo, poderoso, um Deus grande. E vamos louvar o nosso Deus esta manhã, dizendo e proclamando: tu és santo, Senhor. Vamos! Santo, tu és forte, tu és grande, em poder, já venceste, triunfaste, conquistaste, poder da morte. Outra vez, tu és santo, tu és forte, tu és grande, em poder, já venceste, triunfaste, conquistaste, poder da morte. Força, aleluia! Aleluia! Vamos celebrar. Aleluia!
és forte, grande, em poder, já venceste, triunfaste, conquistaste o poder da morte. Aleluia! Aleluia! Vamos celebrar. Aleluia! Nome exaltar. Santo, tu és forte. Só a igreja agora. Quero ouvir. Força, força. Isso. Amor. Aleluia. Canta conosco. Vamos celebrar. Aleluia. Seu nome exaltar. Santo. Eu pedi a um irmão ou uma irmã esta manhã que levasse a sua voz em oração. Glorifica o teu nome. Glorificado seja o teu nome, Senhor, esta manhã. Um irmão ou uma irmã possa elevar a sua voz até o trono da graça esta manhã. Louvamos e exaltamos o teu nome, ó Deus, porque és um Deus soberano e santíssimo, Deus glorioso. Tu és santo, tu és forte, tu és o Deus que eternamente cuidas do teu povo, Senhor, cuidas de nós. E nesta manhã estamos aqui rendidos diante de ti, Senhor, diante da tua santidade, da tua soberania, diante do teu amor, com o coração grato, podemos cantar aleluias, podemos exaltar o teu nome, podemos engrandecer, Senhor, podemos dizer que tu és o único. E assim, Senhor, o nosso coração está grato e rogamos a tua bênção e a tua proteção, Senhor, para o teu povo, a tua bênção para o teu servo, para ministrar a palavra. Amém. Dirige, Senhor, que os nossos corações estejam abertos e receptivos à tua palavra, Senhor, porque o Espírito Santo é quem fala. Deixa-nos ouvir a tua voz, deixa-nos sentir a tua presença, Senhor, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda neste espírito, antes de passarmos à palavra que o Senhor tem esta manhã para cada um de nós, com certeza, vamos ainda dizer: bendiz minha alma ao Senhor. Bendiz minha alma ao Senhor. Bendiz minha alma ao Senhor, louva-o em seu esplendor. Não há nada como estar em tua presença. Sabem, amados irmãos, eu tenho experienciado que, tal como a oração que o irmão Serafim preferiu agora, a presença de Deus é tão forte quando nós verdadeiramente nos entregamos sem condicionalismos. E a importância é a entrega de todas as áreas da nossa vida. E nós vemos Jesus atuando de uma forma incrível. Com dificuldades, sim. Com complicações, sim. Mas a forma como o homem e a mulher de Deus enfrentam as dificuldades que estamos passando é completamente diferente daquelas pessoas que não têm objetivos, que não têm Jesus no coração. É esta a diferença que nós temos e podemos proclamar esta manhã. A minha alma bendiz a Ti, ó Senhor, porque Tu fazes diferença na minha vida. Por tudo aquilo que estamos passando, eu enfrento as coisas de uma forma diferente. De cabeça levantada, olhando, como dizem salmos, levando os meus olhos para os montes. Bendiz minha alma ao Senhor. Vamos ainda louvar antes, então, de ouvirmos a palavra do Senhor. Cantem comigo. Bendiz minha alma ao Senhor. Louvo em seu esplendor. Nada há como estar em tua
paz, minha segurança. Ninguém se compara a ti. O meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti. Alma ao Senhor, vou em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença. Ninguém se compara a ti. Louva ao Senhor esta manhã. Gozo e conforto vida e esperança. És minha paz, minha segurança. Ninguém se compara a ti. O meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração saia se entregar a ti. Canta mais uma vez. Senhor, o meu desejo és tu. Glória ao teu nome, Senhor, esta manhã. Fala aos nossos corações, Senhor, através do louvor, através do teu cérebro, Senhor, esta manhã. Coração anseia se entregar a ti, Senhor. O meu desejo és tu, canção é para ti, Senhor. Aceita o nosso louvor. Saia se entregar a ti, Senhor. Senhor, que esta manhã seja verdadeiramente o nosso desejo. Que possamos ouvir agora o nosso irmão Samuel, Senhor. Traz a tua mensagem para nós, Senhor. Usa este servo como bênção, Senhor. Um base de bênção para as nossas vidas, Senhor. Que ao sairmos aqui esta manhã, saiamos enriquecidos da Tua Palavra, fortalecidos da Tua Palavra. E uma coisa que nós sabemos, olhando para a Tua Palavra, Senhor, hoje temos que sair daqui sabendo que o homem e a mulher de Deus, as pessoas que nos estão assistindo, no coração tem que vir esta palavra cravada. Não temas. Eu sinto no coração esta manhã dizer-te, irmão, irmã, na presença do Senhor, não temas. Igreja, repete comigo, não temas. Vamos gritar lá para casa, não temas. Jesus está no nosso coração. Jesus está no teu coração, aceita a Jesus. Não temas, não temas. Possamos proclamar ao sair aqui, a sair esta manhã da casa de oração, e digamos ao nosso vizinho, aos nossos amigos, não temas. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Eu chamava então o nosso querido irmão Samuel, esta manhã, que nos vai trazer a palavra.
Bom dia, irmãos e irmãs. Que, na verdade, a paz do Senhor seja connosco esta manhã. Já ouvimos muito acerca daquilo que o Senhor é para nós. Muitas das vezes nós perguntamos a nós mesmos: por que será que o mundo, nestes dias que estamos a passar, ainda não encontrou aquela paz que há em Deus? Como o nosso irmão disse, na verdade, não devemos temer. É uma frase que se ouve muitas vezes, mas nunca é demais recordar, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E nós, irmãos, esta manhã vamos vamos considerar 4 personagens diferentes uns dos outros. Enquanto uns seguiram o Senhor Jesus, 2, os outros 2 não quiseram seguir o Senhor Jesus porque estavam presos. Não, talvez não seja a melhor a palavra mais adequada, mas estavam presos às coisas do mundo, às suas ideologias e até mesmo aos seus bens. E os outros 2, reconhecendo que o Senhor Jesus, naquela época, era, na verdade, o Salvador, que ainda hoje é, senão não estaríamos aqui esta manhã, porque estavam pegados, era a palavra, estavam pegados às coisas do mundo, à sua religião. Eu peço desculpa aos irmãos, às vezes alguma palavra não sai bem, porque eu tenho aqui uma certa inflamação na boca e às vezes não saem as palavras que deviam sair. Mas temos, na verdade, outros 2 que, arrependidos, entregaram a sua vida ao Senhor Jesus e o seguiram. Vamos ler, irmãos, em Lucas capítulo 18, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, a começar no verso 9, e depois vamos ter também outras passagens, mas vamos de passagem a passagem vamos considerar aquilo que realmente é bom. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Diz assim: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto tenho, ou tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia em seu peito,
dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Irmãos, nós aqui vemos, na verdade, o orgulho e a vaidade de um. Eu não sou como os demais, dizia o fariseu. O homem da doutrina. Um homem que sabia. O homem que praticava. O homem que era orgulhoso, porque dizia assim: eu não sou como os demais. Às vezes nós temos a tentação de dizer que sou melhor do que este e do que aquele. E até mesmo em certas igrejas há postos de alguém que tem uma hierarquia, vai do pequenino ao maior. Mas ai daquele, irmãos, que se julga maior do que os outros. E nós temos aqui a prova deste homem. Este homem orgulhoso, vaidoso, presunçoso, dizia assim, orava, levantando as suas mãos, dizendo: ó Deus, graças te dou. Será que o Senhor se agrada deste homem? De um homem como este? Será? Irmãos, um homem vaidoso, presunçoso, dizendo que é melhor do que este publicano. O coração deste homem estava, na verdade, posto naquilo que ele sabia, naquilo que ele pensava que era justo, que era bom. Eu sou justo, não é? Graças estou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Eu não sou como esses. Eu não tenho esse pecado. Eu não tenho essa lei está em mim, porque eu não sou adúltero, nem sou como roubador, nem sou injusto. E mais, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho. Será isso o suficiente para adquirir a salvação? Para adquirir fé em Jesus Cristo? Pensando que é melhor do que os outros? Não terá ele que deixar tudo e dar um passo em frente? Aqui temos outra parte. Versículo 12. Jejuo 2 vezes na semana. A palavra de Deus diz que o jejum não é pecado. Mas este homem estava-se a exaltar a si mesmo, diante de Deus, no templo, onde estava mais gente, onde estavam mais pessoas a ouvir, e ele, na sua vaidade, ele dizia: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Também é bom. Também é bom. Nós, aqui, não damos o dízimo, damos aquilo que podemos, mas, para a obra do Senhor, mas é bom, irmãos, que esse ato não seja justificado para a salvação. Que não é. Que não é. Este homem fariseu dos fariseus, um homem que se exaltava a si mesmo. Porém, irmãos, versículo 13 diz-nos assim: o outro homem,
aquele que, na verdade, como diz a palavra do Senhor, nem ousava levantar os olhos ao céu. Tal era o conhecimento dessa pessoa. Essa pessoa reconhecia que, na verdade, não era digno, ou que não se vangloriava. Esse homem pensou, orou de uma maneira diferente. Esse homem, na verdade, arrependido, contrito, com o seu coração contrito. E é um coração contrito que o Senhor quer. Não um coração vanglorioso, vaidoso, presunçoso. Este homem dizia assim. Mas batia no peito. E esse bater no peito era, na verdade, uma força, uma alegria, porque sabia que realmente saía do seu coração, saía do seu íntimo esse gesto, o gesto de humildade, um gesto também de exaltação, porque ele dizia assim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É esta a frase que agrada ao Senhor. É esta a frase que agrada ao Senhor Jesus. Um coração contrito, um coração arrependido dos seus atos pecaminosos e que hoje nós temos, podemos ver e temos conhecimento que nesta altura, neste tempo que vivemos, irmãos, muitos dizem que Deus não quer saber de nós. Deixa morrer tanta gente, deixa morrer crianças, deixa morrer, não há nada. Acontece terremotos, acontece temporais, acontece sinais nos céus, acontece tempestades. Dizem que não há Deus. Como é que é possível? Se Deus permite todas estas coisas, que Deus é este? Pois, irmãos, a esses falta, na verdade, a humildade, como este publicano. Falta, na verdade, a humilhação, o arrependimento, para que o homem se arrependa dos seus pecados. O Senhor ouve a voz daquele que chega a Ele arrependido. O Senhor ouve, mas o Senhor também quer que seja da nossa boca, ou da boca daqueles que querem a salvação, chegar-se a Ele arrependidos dos seus pecados, com o coração quebrantado, com o coração liberto destas coisas, humilhado, humilhação. Ai daquele que não se humilha perante o Senhor. E o Senhor Jesus disse aqui, digo-vos que este desceu justificado. Aquele que batia no seu coração, aquele que disse, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Hoje não se ouve estas frases. Hoje ouve-se, na verdade, pormenores, detalhes. Ainda ontem, não é? O nosso Primeiro-Ministro falava esses detalhes, assim e assim, vamos cumprir essas coisas para que possamos vencendo e vencendo. São detalhes. Mas o Senhor Jesus não quer detalhes. O Senhor Jesus quer o todo, o coração de todo aquele que se arrepende. E tu, amigo e amiga que estás aqui, que ainda não aceitaste esse Senhor Jesus, que ainda não entregaste o seu coração a Ele, e tu que estás a ouvir, possivelmente, pela internet, entrega o teu coração ao Senhor Jesus. Confia nele. Como nós temos aquela palavra, Ele tudo fará. E tantos outros confiaram. Tantos outros na antiguidade confiaram no Senhor Deus. E tiveram as devidas recompensas. E este pecador, este publicano, arrependido dos seus pecados, diz o Senhor Jesus, desceu justificado para a sua casa. E não o outro. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado.
aquele que tem a vaidade, aquele que se julga superior aos outros, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Vamos confiar que, na verdade, hoje, se ouvires a voz do Salvador, não endureças o teu coração. No versículo 18, diz-nos assim, isso é outra pessoa também. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a tua mãe, honra teu pai e tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado, tenho feito, desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. O conhecimento do Senhor Jesus conhecia o coração deste mancebo. É um mancebo de qualidade, diz-nos o título, não é? Um mancebo de qualidade. O mancebo, como nós sabemos, às vezes não. Até aos 18, 19 anos, depois deixa de ser mancebo. Começa a ser adulto. E este mancebo, a palavra de Deus nos diz que idade tinha. Mas vamos fazer de coisa que tinha os 18 anos. E também era muito rico. E diz assim, mas falta-te uma coisa. Diz assim a palavra de Deus. Vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E em Mateus nós lemos que saiu desgostoso. Saiu da presença do Senhor. Este homem, este mancebo, vinha cheio de importância. Era rico, era vaidoso, mas também era educado. Porque ele chegou-se ao Senhor Jesus e disse, bom mestre. Não é? Nós às vezes precisamos de ouvir algum elogio no trabalho ou em qualquer lado. O senhor é uma excelente pessoa, tal, a menina é uma excelente, a senhora é uma excelente menina. Não é? É bom a gente ouvir essas coisas. É um bom artista, é um bom falador. Eu não sou muito falador no trabalho, mas é bom ouvir esses elogios. E este homem, este mancebo, disse ao Senhor Jesus, bom mestre. Este homem, este rapaz, possivelmente, como era um mancebo de qualidade, como era um príncipe, não é? Ele certamente tinha muitos professores. Como era rico, como era um príncipe, certamente estava rodeado de muita gente que lhes ensinava essas coisas. E ele, sendo educado e conhecedor, disse ao Senhor Jesus, bom mestre, por que me chamas bom? O Senhor Jesus disse, por que me chamas bom? E nós podemos ir àquele versículo de Isaías, capítulo 9, creio, ou 7. Deus poderoso. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Por que me chamas bom? E diz assim o Senhor Jesus, ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Ele praticava esses mandamentos, porque ele disse que fazia tudo isso desde a sua mocidade. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. Ele disse, eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Ele era praticante de boas leis. Ele conhecia as leis.
Ele conhecia, na verdade, cada palavra da lei. E disse ele: todas as coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: mas ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Este homem, este rapaz, certamente que ao perguntar, ao dirigir a palavra, que hei de fazer para herdar a vida eterna, certamente estaria a pensar que a vida eterna seria a continuidade da vida dele aqui na terra. Porque ele era muito rico, era um príncipe, ele era conhecedor, era praticante das boas leis, mas o Senhor, conhecedor do seu coração, falta-te uma coisa, disse-lhe ele. Falta-te uma coisa. E ele, talvez, pensando assim, mas o que é que falta? O que é que falta? Eu tenho praticado tudo. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois disso tudo, depois de praticares tudo isso, vem e segue-me. Ele podia pensar assim: como é que eu vou seguir este homem se ele não tem onde reclinar a sua cabeça? Se ele não tem realmente onde dormir? E nós sabemos que na palavra do Senhor, em muitos sítios, em muitas passagens, o Senhor Jesus dormiu num barco. O Senhor Jesus dormiu em casa de Pedro. O Senhor Jesus ficou em casa do Zaqueu. O Senhor não tinha, na verdade. Ele o disse, que as aves têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. E este homem, certamente, sabendo esses pormenores, diz ele: mas como é que eu posso seguir este homem? Se eu tenho o meu conforto, tenho tudo o que é bom em minha casa, vou seguir e vou não ter onde puder me encostar, onde puder dormir, onde puder descansar? Este homem viu assim, mas ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era muito rico. Este homem estava, na verdade, preso às suas convicções, à sua riqueza, ao seu bem-estar. Coisas que ele sabia eram insuficientes para a vida eterna. Ele não queria, na verdade, quando foi a pergunta: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele não queria, certamente que não pensou herdar a vida eterna com Cristo no céu. Ele certamente queria que a vida dele fosse sempre eterna na terra. Porque ele retirou-se da presença do Senhor Jesus. Ele não quis seguir o Senhor Jesus. E vamos ver mais adiante mais dois casos que tiveram um sucesso extraordinário. Como o homem está preso a estas coisas do mundo, e a palavra de Deus nos diz aqui, mais em baixo, versículo 25, o 24 diz: e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, os que estão pegados, os que estão agarrados. Lembremos da parábola do rico insensato. Não é? Quando a terra lhe deu tudo, quando ele tinha todo o trigo, todo o milho, todo o centeio, todos os cereais, ele já não tinha onde guardar tanta coisa. O que é que ele fez? Pensou: vou derribar os velhos e vou construir os novos, maiores, para dizer à minha alma: tens tudo o que queres, tens tudo, folga, goza. Podemos ver, irmãos, para não estar a falar às vezes alguma palavra que
peço desculpa, mas está aqui. No versículo 13 do capítulo 12 de Lucas, diz-nos assim a palavra do Senhor. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz e repartidor entre vós? Mas no versículo 16: E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei os outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Agora vou deixar de trabalhar. Descansa. Vou comer e beber e folgar. E divertir-me. E alegrar-me com isto. Alma. Ele falava à alma. Como se a alma realmente era isso que necessitava. A alma do perdido. A alma daquele que não aceita, daquele que ainda não aceitou Cristo como seu Salvador, não é destes bens que necessita, mas é a palavra do Senhor, é a vida eterna, é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Isso é que a alma do pecador precisa. Precisa de arrependimento, de expor a sua vida ao Senhor e seguir o Senhor Jesus. Como vamos ver aqueles outros dois que vamos falar mais adiante. Este rico pensava que era o suficiente. Alma, tens tudo de bom. Tens tudo. Tens tudo. E qual foi a resposta do Senhor Jesus? Esta noite, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para ela, para quem será? Como se isso fosse o suficiente para, na verdade, entrar no reino do Senhor. No verso 35 da nossa primeira leitura, no capítulo 18, nós temos o conhecimento de um cego de Jericó. Diz assim, é o título da palavra do Senhor. Aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, Jesus perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Um pobre. E ainda para cúmulo não é o termo, era deficiente. Era cego. E aquele homem estava no caminho a pedir esmola. Estendia a sua mão para que alguém lhe desse alguma coisa. E ouvindo ele, esse cego, passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Curioso o homem. A curiosidade do ser humano. O que é isto? Como hoje nós às vezes até podemos pensar, mas o que é isto que está a acontecer? Tremores de terra, tempestades, agora esta peste. Nós, irmãos, que sabemos, como está escrito na palavra do Senhor, a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. E estes sinais que nós lemos, que nós vemos e estão escritos na palavra do Senhor, a vinda do Senhor está próxima. Isto é sinais que nós compreendemos, porque temos o Espírito connosco. Temos o Espírito Santo em nós. E pela sua palavra e pela palavra do Senhor, nós compreendemos que realmente as coisas estão acontecendo, o que está acontecendo é o que a palavra de Deus nos diz. A vinda do Senhor está perto. E ai daquele que não estiver preparado. Ai daquele. E estes dois homens, este cego de Jericó, estava pedindo esmola. E curioso, perguntava o que era aquilo. Mas o que é isto? Toda a gente a andar de um lado para o outro. Mas o que é que... E perguntou. E disseram-lhe que era Jesus que ia passar. E ele, conhecedor certamente de muitas coisas, de muitos sinais e prodígios que o Senhor Jesus fez,
ele clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era pobre, era cego, mas ouviu e ouvia aquilo que o Senhor Jesus fazia. E ouviu naquela altura que era Jesus que ia passar. E ele certamente recordou-se de muitas coisas que o Senhor Jesus fazia: a multiplicação dos pães, a cura do paralítico, Jesus andar sobre o mar, os prodígios grandes que o Senhor, a filha de Jairo, aquela menina que ia no caixão, o Senhor Jesus tocou e ela viveu. Oh, irmãos, que mais sinais nós precisamos para realmente seguir o nosso Senhor Jesus? E por fim, nós hoje compreendemos a dádiva maravilhosa de Deus. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Nós hoje compreendemos isto. Mas naquela altura este homem ainda não tinha acontecido isso. E este homem ouvia, certamente. Ouvia. E então clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que passavam repreendiam-no para que se calasse. Oh, cala-te, homem! Com este trabalho todo, com esta multidão toda, alguém te há de ouvir? Com este burburinho todo, alguém te ouve? Ele está longe, ele não te ouve. Ele cada vez mais clamava: Jesus Cristo, Jesus, filho de Davi. Tal era a fé deste homem, irmãos. E é hoje que nós temos que ter mais fé para estarmos confiantes que o Senhor nos vai ajudar. Vamos ter confiança cada vez mais no Senhor Jesus. Porque Ele é, na verdade, o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. E este homem, conhecedor, como é que ele podia saber que Jesus era filho de Davi? Não vamos passar muito atrás, mas nós sabemos, porque José era da raiz de Davi. Maria era da raiz de Davi. Por isso que ele tinha o título, digamos assim, Jesus, filho de Davi. E este homem clamou uma, duas vezes e até talvez mais. Versículo 39. Os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu, diz-nos o verso 40. Então Jesus parou. Jesus parou. Mandou que lhe trouxessem. E chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? Que queres que te faça? Quantas vezes nós em nossas orações clamamos ao Senhor e nós dizemos: Senhor, quero que me faças mais fiel a Ti. Quero que me faças mais crente. Aumenta a minha fé para que eu possa, na verdade, continuar neste caminho. O Senhor Jesus perguntou-lhe: que queres que te faça? E alguém pode dizer assim: então, se ele era cego, se ele era pobre, talvez o Senhor quisesse, talvez ele quisesse perguntar outra coisa, mas o Senhor Jesus perguntou-lhe: que queres que te faça? És pobre? Queres dinheiro? Queres ficar rico? A resposta do homem foi: Senhor. A humilhação do homem. O homem humilde, chegando-se ao Senhor Jesus: Senhor, que eu veja. Não era este o cego de nascença. Este certamente ficou cego, não sabemos, a palavra de Deus nos diz, mas diz ele: Senhor, que eu veja. Que eu veja, Senhor. Cura-me. Não só para ver as coisas maravilhosas que o mundo tem, que tu criaste, mas ver-te. Se me curares, eu quero ver-te. Tal era esta poderia ser, esta
este desejo deste homem, que eu veja. Que eu veja o Senhor e Jesus que faz maravilhas e que continua fazendo maravilhas. Senhor, que eu veja. Senhor. Uma palavra que é sublime. Uma palavra que o Senhor quer que a gente diga muitas vezes. Senhor, ajuda-me. Senhor, guarda-me do mal. Senhor, que seja eu um fiel servo teu. O Senhor agrada-se da palavra que quando nós nos dirigimos a Ele, Senhor, que eu veja. E logo viu. E seguiu. E seguiu. Não como os outros dois. Não como aquele fariseu e o mancebo. E seguiu. E mais. Glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Obteve a dádiva. Obteve o milagre. E depois seguiu o Senhor Jesus. Seguiu. Pois nós não sabemos mais quem é, mas seguiu, a palavra de Deus nos diz. Seguiu. E tu hoje, amigo e amiga que estás a ouvir, hoje, se ouvires a voz, hoje, se ouvires, na verdade, a palavra do Senhor, não a minha palavra, mas a palavra do Senhor, segue esse Senhor Jesus. E para terminar, irmãos, que nós já estamos um bocado longe já da hora, o capítulo 19, muito nosso conhecido, este homem que era o Zaqueu, este homem também que era, na verdade, rico, diz-nos a palavra do Senhor, não vamos ler tudo, mas conhecemos bem. Este homem era chefe dos publicanos e também ouvia falar de Jesus e queria ver o Senhor Jesus. Queria o ver. Mas como era pequenino, talvez da minha altura, ou mais baixo, para não ferir ninguém, era pequenino, era pequeno. Não sabemos. Nós às vezes dizemos que são anões, mas não sabemos. Era pequeno, de baixa estatura. E havia muita multidão, como também deste cego de Jericó. E ele queria ver o Senhor Jesus. Ele, conhecedor talvez também dos mesmos feitos que o Senhor Jesus Cristo tinha feito, ele procurava ver o Senhor Jesus. Mas como era pequenino, por causa da multidão, não conseguia, nem que pusessem bicos de pés. Então tal era o desejo deste homem. Tal era, na verdade, a vontade deste homem que ele procurava. E decidido. E é isto que os homens e as mulheres que não têm Cristo no seu coração têm que ser decididos na sua decisão. Aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Decidido. Procurava ver com a sua decisão. Então subiu àquela árvore. E certamente que ele correu para subir àquela árvore. E pôs-se em cima daquela árvore. E sabendo que o Senhor Jesus ia passar por ali, ele, certamente alegre, eu aqui em cima ninguém me vê, e sou eu privilegiado, porque o Senhor Jesus vai passar por aqui, eu vou vê-lo. Vou ver esse homem maravilhoso que dizem que é. Mal ele sabia o resultado desse ato. Então ele estava ali. E o Senhor Jesus passou e parou, mesmo debaixo daquela árvore. E chamou pelo seu nome. Chamou pelo seu nome. Podíamos ir a Gênesis, quando o Senhor Deus falou, chamou por Adão, quando ele pecou. E ainda hoje o Senhor Jesus chama. E eu tenho aqui não temos tempo para isso, mas tenho aqui uma anotação de um hino 118 que diz: terno e suave Jesus está chamando. Terno, não violento, mas terno e suave. Hoje Jesus te chama. Hoje Ele quer perdoar-te.
Hoje Ele quer fazer-te filho de Deus para receberes a vida eterna. Para quando o Senhor vier, e como eu disse, está perto, quando o Senhor Jesus vier, encontrar-nos todos com Ele na glória. Esse dia maravilhoso, irmãos, está perto. Possamos nós estar preparados para encontrarmos o Senhor nos ares. Mas este homem, ele queria ver o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus parou e chamou por ele. Zaqueu, desce. Ele certamente ficou maravilhado ou ficou confuso. Como é que ele sabia que eu estava aqui? Como é que ele conhece o meu nome? Como é que ele sabe o meu nome para me chamar pelo nome? Não disse, ó homem que estás aí, sou tu que estás aí, desce. Não, Zaqueu, desce depressa. Desce. Porque hoje me convém pousar em tua casa. Convém pousar-me em tua casa. Não só tu, mas a tua família vai reconhecer coisas maravilhosas. E o Senhor Jesus disse, desce. E ele alegre, desceu gostoso e recebeu o Senhor Jesus naquela hora. Gostoso o recebeu, diz-nos a palavra do Senhor. Aqui, no versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu. E o recebeu gostoso. Ele se calhar nem desceu. Ele se calhar até pulou logo, com aquela alegria da voz do Senhor Jesus. Aquela alegria que nós também devemos de ter quando o Senhor Jesus fala connosco. Nas nossas orações, na leitura da palavra do Senhor, nós devemos nos regozijar com a palavra do Senhor. E então, esse homem recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador, etc, etc. E aqui no versículo 8, o mais importante, irmãos. Depois de Zaqueu receber o Senhor Jesus em sua casa, levantou-se Zaqueu e disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado a alguém, eu o restituo quadriplicado. Se eu defraudei a menina em 500 euros, eu dou-lhe 2.000. É isto que a palavra de Deus nos diz. Eu dou-lhe 4 vezes. 4 vezes 5, 20, não é? Eu dou em 4 vezes. Tal foi o arrependimento deste homem. Só pela palavra do Senhor. Só pela palavra do Senhor Jesus dizendo, Zaqueu, desce depressa que hoje vou estar em tua casa. Só aquela palavra gostosa que ele recebeu, deu-se o milagre da reconciliação, deu-se o milagre da salvação. Eu o restituo quadriplicado. Eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto. É isto que o Senhor quer. Coração contrito e arrependido. Coração, na verdade, disposto a obedecer. Disposto a aceitar Cristo como Salvador. E como eu já disse, está perto o dia. Mas hoje, se ouvires, hoje, como nos dizem em Hebreus, se ouvires a palavra, não endureça o teu coração. Aceita-o hoje, porque amanhã pode ser tarde. Porque amanhã podes não estar aqui, ou daqui por 1 hora, ou daqui por 5 minutos. O Senhor pode vir arrebatar a sua igreja. E se não estás preparado, se não tens Cristo no teu coração, como é que podes ir para o céu? Como é que podes ouvir a trombeta? E como é que podes seguir essa voz? Disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi esta a missão do Senhor Jesus. Buscar, resgatar das garras do inimigo todo aquele homem que era, ou todo aquele que é pecador ainda está nas garras do inimigo,
o objetivo da vinda do Senhor a este mundo foi resgatar todo aquele que crê, todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador. E este homem, irmãos, alegre, obediente, prestável, deu a sua casa ao Senhor Jesus e resoluto naquela frase que ele diz que dava 4 vezes, quadriplicava aquilo que poderia defraudar. Obteve a salvação porque se arrependeu. Obteve logo ali a salvação porque se arrependeu. E para finalizar, em Atos capítulo 3, versículo 19, isto mesmo para finalizar, e depois só ler o pensamento do hino que nós temos no nosso cenário. Atos 3, 19 diz-nos assim: Pedro, no discurso no templo, diz-nos assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos. É isto que o Senhor, é isto que o homem tem que fazer. É isto que o Senhor quer, um coração contrito e arrependido. Então, para terminar mesmo, irmãos, porque também já está adiantado e temos que preparar o salão para a outra reunião. Naquele hino 108, se não estou em erro, terno e suave Jesus está chamando. Chama por ti, paciente e esperando. A dispensação da graça está a terminar. E estes dias, enquanto a igreja está na terra, está a terminar. O Senhor vem. E a dispensação da graça ainda hoje dura, mas vai terminar. Quando a igreja subir para o céu. Não hesites. Aproxima-te. Não hesites. A promessa de Jesus, o amor de Deus, a graça é inefável, é boa e grátis. Venha Jesus hoje, porque amanhã pode ser tarde. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém. Ora bem, os tempos já está avançado, mas no que toca ao Espírito Santo de Deus nós não podemos controlar, não é? E o irmão estava a falar mesmo convicto, porque a palavra de Deus, ela convence-nos, não é? Através do seu Espírito Santo de Deus. Vamos então ficar de pé rapidamente, vamos terminar já, também temos o segundo culto, também os anúncios também são poucos, nós vamos continuar só e terminar dizendo ao Senhor que queremos te dar glória, está bem? Vamos então terminar assim o nosso culto desta manhã, cantando Queremos Dar-te Glória. Queremos dar-te glória e louvor, levantando as nossas mãos, Senhor. Queremos dar-te glória e louvor, levantando as nossas mãos. Obras são, não outro como tu, sim, grande és tu, grande as tuas obras são, não há outro como tu, Senhor, não há outro como tu. Queremos dar-te glória e louvor, dando as nossas mãos.
levantando as nossas mãos. Adoramos-te, Senhor, grande és tu, grandes tuas obras são. Não há outro como tu, não há outro como tu. Sim, grande és tu, tuas obras são. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu. Podem sentar. Então, nós vamos já terminar. Eu queria só dizer que houve um aniversário. O Naum Martins fez anos. Fez 2 anos, mas não está presente. Não vamos cantar. E já de seguida temos o segundo culto das 10h30 também. Eu pedi aos amados irmãos e irmãs e amigos que pudéssemos sair rapidamente para que não haja confusão nem passagem muito perto com outros irmãos, com o perigo de passarmos o vírus, não é, de Covid. Portanto, vamos evitar realmente o grande contacto que os irmãos vêm a seguir. E depois também dizer que temos o nosso culto sempre à quarta-feira de estudo. Vamos continuar também aqui às 9 horas, tendo o estudo da palavra e também um tempo de oração pelos irmãos, pelas irmãs, por alguns temas ou situações da vida que alguns estão passando. E é nessa hora que nós aproveitamos também à quarta-feira para orar. Então, vão na paz do Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus os acompanhem durante esta semana e uma semana cheia de vitórias para os irmãos, está bem? Amém?